Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento dessa nossa função controle da partida. No vídeo anterior, nós chegamos aqui à conclusão da nossa primeira condição, que verifica aí se a posição do tubo é equivalente à posição do Mário, e verifica também a segunda parte aqui, se a posição do Mário, ela, no caso, está parada com o bottom aqui da janela, né? Se por acaso o Mário não está saltando. Na verdade, ele nem verifica se é só no bottom, né? Ele verifica se é menor ou igual a 100 pixels, que aí seria o equivalente ao Mario estar se chocando com o tubo. Então isso aí ficou bem explicado aí no vídeo anterior, não vou ficar repetindo de novo. Beleza? Então agora o que a gente precisa fazer é a segunda parte agora dessa condição. No meu projeto original, se não me falha a memória, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que lá eu havia feito as duas verificações em uma única condição. Funciona, normal, tudo perfeito, mas como eu falei no vídeo anterior, eu acho que a gente desmembrar essas duas condições facilita para que o código fique mais limpo, apesar de que há repetições, né, de algumas linhas, por exemplo, tudo isso aqui, ó, vai ser repetido. Essa animação aqui vai ser repetida, essa parada do som e a tocagem de som perdeu, e todos esses loops aqui que são interrompidos, tudo isso aqui vai ser repetido. Literalmente daqui até aqui a gente vai ter que repetir tudo. Mas a gente ganha em contrapartida um melhor controle, porque a gente pôde fazer com que somente o elemento que chocou o Mario fique parado e os demais fiquem passando, né, dando aí uma fácil visualização de onde foi que ocorreu a trajetória da colisão. E não só isso, mas mantém o layout fluido, né? Porque, por exemplo, eu poderia parar tudo. Se eu fizesse uma única condição, eu pararia todos os elementos. Mas esteticamente, né, talvez para você não faça muita diferença, mas eu julguei que para mim faria. Então eu acho que ter desmembrado facilita, além de que, para que no sentido aqui educacional, né, acadêmico, fazer isso aqui de forma individual facilita aí também o entendimento para quem está começando. Então agora o que a gente precisa fazer é recriar essa condição aqui de novo, só que agora com as devidas necessidades, né? Por exemplo, agora que a gente já não vai mais lidar com o tubo, é somente com a bala. Mas a gente precisa fazer novamente essa primeira etapa aqui da verificação, né? Verificar se a bala está igual à posição do mar em relação à margem esquerda. Então, tranquilo, é só criar uma nova condição, só cuidado para que você não crie uma condição dentro da outra. Então aqui, ó, essa nossa condição, ela finaliza aqui onde está esse colchete. Aí você dá umas linhas para baixo e cria uma nova aqui, ó, if. E aí aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa. Se a posição, só que aí no caso agora é da bala, né? Se a posição da bala left for menor ou igual a 130, acho que foi 130 que a gente botou aqui, 125, né? Que aí já seria o suficiente para ele encostar lá no Mario. Então 125 e aí a gente vai fazer aquela segunda parte, que é essa aqui, ó, se a posição for maior ou igual a 50. Só mais uma vez para relembrar, vamos tirar o tubo daqui, que agora a gente vai estar trabalhando somente com a bala, e vamos voltar o Mariozinho para cá. Então o que a gente está fazendo aqui é, se a bala chegar aqui, ó, 130, 125, ela encostou no Mario. Mas quando a bala passar daqui, ela já não pode mais pegar o Mario, né? Então se o Mario cair, seja ele saltando ou seja ele abaixando e levantando, se a bala já tiver passado pelo menos isso aqui do Mario, ela não pode mais ser considerada que ele se chocou. Então por isso que tem essa segunda parte aqui, né? Se a posição left do elemento for maior ou igual a 50. Então a gente repete isso aqui também. Se a posição da bala left for maior ou igual a 50. Então essa é a primeira etapa da nossa condição. Aqui nós estamos verificando se a bala está se chocando com o Mario. Lembrando que o Mario ele tem a possibilidade de saltar,
e ele também tem a possibilidade de se agachar, porque a bala está passando a 100 pixels de altura do bottom. E quando o Mario pula, ele alcança a altura de 200 pixels. Então, a gente aqui tem que fazer duas verificações da posição do Mario. A primeira posição, assim como foi feita aqui com o tubo, é se a posição do bottom do Mario é maior ou igual, só que agora já não seria 100 pixels, né? Teria que ser aí maior ou igual a pelo menos, deixa eu ver aqui quantos pixels a bala estaria passando aqui do chão. Então, mais ou menos, olha lá, 180. Então, no caso da bala, a gente pode colocar aqui, ó, vamos vir aqui para baixo, e aí fazer a segunda etapa agora, né? E a posição, agora no caso é do Mario em relação ao bottom, for menor ou igual a 180. Só um detalhe antes de eu continuar aqui, e esse ponto aqui é muito importante, principalmente para você que está começando. Eu não sei se você já tem aí um conhecimento, um conceito, um entendimento muito, digamos assim, coerente com quando você está trabalhando com condições. Você tem que entender, sempre quando você estiver fazendo uma condição, só recapitulando aqui o que a gente aprende na faculdade, condição é quando você vai determinar se aquilo que está ali dentro é falso ou verdadeiro, né? Esse é o conceito básico. Isso aqui é falso ou verdadeiro? Aí se for verdadeiro acontece alguma coisa, se for falso acontece outra coisa. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é que você tem que entender qual é o seu objetivo. Por exemplo aqui, ó, por isso que eu fiz questão de escrever aqui de forma separadamente, ó. Criar uma condição que verifique se o Mario se chocou com algum obstáculo do jogo. Caso essa condição seja verdadeira, o jogo deve parar. E esse aqui é o ponto mais importante. Caso a condição seja verdadeira, o jogo deve parar. Então, essa aqui é a condição e isso aqui é o que acontece. Se a condição for verdadeira, o jogo para, porque poderia ser o contrário. Se a condição for falsa, o jogo para, ou se a condição for verdadeira, o jogo continua. Então você tem quatro possibilidades. Condição verdadeira, jogo para. Condição verdadeira, jogo continua. Condição falsa, jogo para. Condição falsa, jogo continua. Entendeu? Então você tem quatro possibilidades de uma condição. Então você tem que entender qual é o objetivo da condição para que você crie os mecanismos que correspondam ao que você quer. Por exemplo, nesse caso aqui de posição do Mario Bottom, a gente está colocando aqui, ó, se for menor ou igual. Se por acaso eu colocasse aqui maior ou igual, eu estaria me contrapondo ao meu objetivo, porque o meu objetivo é interromper a partida. Então, se eu colocasse dentro da condição maior ou igual a 180, seria o oposto de parar a partida, porque o Mario estaria saltando o objeto. Então, como que eu poderia parar a partida se o Mario está se desviando do objeto? Então, entender qual é o meu objetivo vai me permitir usar melhor os sinais aqui que correspondem à verificação da condição. Eu não sei se ficou claro, mas isso é um ponto muito importante, tá? Você entender qual é o seu objetivo na condição para que você use as propriedades devidas para fazer com que aquela condição seja verdadeira ou falsa. E aí, se for verdadeira, acontece isso. Se for falsa, acontece aquilo. Se eu colocar um sinal invertido aqui, ó, do que é oposto, né, ao meu objetivo, eu faço com que o meu código funcione, e aí é que está o grande problema do JavaScript, né? Eu acredito que outras linguagens também, mas, por exemplo, você pode fazer, o seu código pode estar funcionando, mas não está funcionando corretamente, porque às vezes para quem está começando, você só associa o erro quando o programa não funciona. E na verdade não, seu programa pode estar funcionando perfeitamente, mas a lógica da programação está incorreta.
E aí o seu programa, apesar do seu código funcionar, mas o seu programa está incorreto. E isso tudo tem a ver, na maioria das vezes, com as condições que a gente faz, com os cálculos que são feitos, né? Normalmente são princípios aí que estão ligados à lógica de programação. Às vezes você conhece a escrita, você sabe como que você utiliza os métodos, as funções, os atributos, tudo aquilo que está relacionado à linguagem. Mas a sua lógica de programação não está bem construída. Então você faz com que o código funcione, mas ele te traz um resultado enganoso. Então tome muito cuidado com isso, e condições é uma coisa que você usa demais em qualquer linguagem. Seja aqui no JavaScript, seja no Java, Python, C Sharp e mundo afora. Então, fundamento de lógica de programação é muito importante. Se o seu fundamento não tiver muito bom, faça aí cursos, tem vários aí gratuitos, o curso e vídeo, por exemplo, entre vários outros, mas lógica de programação é muito importante para o seu desenvolvimento, tá? Então, beleza. Aqui, ó, só recapitulando, né? Eu estou fazendo a primeira verificação se o elemento bala é compatível com a posição em que o Mario está, que é no canto esquerdo da tela. E depois eu faço uma segunda verificação dentro dessa condição. Se a posição do Mario em relação ao bottom é menor ou igual a 180 pixels. Porque se for menor ou igual a 180 pixels, quer dizer que o Mario está tocando no elemento bala, mesmo que ele esteja pulando, né? Mesmo que ele saltou aqui, mas ele não escapou o suficiente para se desviar dela. Então, se isso aqui for verdadeiro, o jogo é interrompido. Mas aí tem uma outra etapa que eu tenho que fazer agora, porque a gente também tem a possibilidade do Mario se agachar. Então vamos arrastar isso para cá. Ó. Além da possibilidade do pulo do Mario, a gente também tem a possibilidade do Mario se agachar. Então, como eu falei lá no, acho que no iníciozinho do vídeo anterior, nós pegamos a propriedade também da altura do elemento do Mario, que é essa linha aqui, ó. Ele verifica se o elemento IMG Mario, qual é a altura desse elemento no momento atual. Como isso tudo aqui está dentro de um loop, então a cada 1 milésimo de segundo o loop está verificando, então qualquer alteração que haja no elemento na altura do elemento vai ser capturada. Então, como sempre que o Mario tiver com essa imagem, isso não muda. Então, ele sempre vai ter a altura de 150 pixels. Mas se a gente acionar a setinha para baixo do teclado e aí essa imagem for substituída por essa, nesse momento a altura do elemento mudou. Então a gente consegue saber se por acaso o Mario está ou não se desviando aqui da bala. Para isso, é só eu fazer aqui uma segunda verificação, que seria se a altura do Mario for menor ou igual a 100, no caso 100 pixels. Por que eu não coloco logo diretamente 70, né? Porque eu sei que aqui é 70. Porque para mim o que importa não é a altura do elemento, mas é se a altura do elemento é suficientemente baixa para desviar da altura do elemento bala. Como o elemento bala está se movimentando a 100 pixels de altura, eu não preciso saber se o elemento tem 70 ou menos. O que eu preciso saber é que o elemento tem que ter menos do que 100. Porque se eu quiser mudar aqui para que esse elemento tenha até 80, 90, 95, ele vai continuar se desviando do mesmo jeito, tá? Então isso aqui também é uma lógica de entendimento aí do seu projeto. Não importa a altura do elemento exatamente, o que importa é que ele seja menor do que a altura que esteja passando o elemento que a gente quer se desviar. Então, como eu sei que ele está passando a 100 pixels de altura, né? Porque se a gente olhar aqui no nosso CSS, deixa eu só pegar ele aqui, dentro do estilo. Cadê bala? Tá aqui, ó. Ele está passando a 100 pixels em relação ao bottom. Então, se ele for menor ou igual a 100, quer dizer que ele está se desviando. Aqui, ó. Olha só que detalhe importante, ó. Eu acabei de errar aqui, tá vendo? Nossa, eu acabei de dar um sermão em vocês
E eu mesmo estou errando aqui, ó. Na verdade, aqui não é menor ou igual a 100, é maior ou igual a 100, né? Porque a minha verificação é para interromper a partida, não para continuar. Então, se ele for menor ou igual a 100, ele está se desviando. Então, não poderia interromper a partida com ele se desviando, né? Então, nota 0 aqui para o cara que está gravando o vídeo. Mas, enfim, já corrigi. Então, é isso aí. Se ele for maior ou igual a 100, quer dizer que ele está na altura que ele se choca com o elemento. E se ele for menor, né, do que 100, então ele não está se chocando com o elemento e é isso aqui não seria verdadeiro. Beleza? Então, toda a nossa verificação aqui está perfeita. Vamos só, por uma questão aí de teste, antes da gente fazer todos os outros códigos, vamos testar isso aqui e ver se está tudo certo. Então, o Mário tocou no elemento. Então a gente vai ter que verificar primeiro se o Mário consegue pular o elemento e depois a gente vai verificar se o Mário consegue se abaixar do elemento sem que essa mensagem aqui seja exibida. Então vamos botar aqui o nosso console para aparecer e vamos iniciar a partida aqui para a gente fazer o primeiro teste. Lembrando que agora a gente só quer se desviar especificamente da bala, né? Então iniciou, eu vou saltar aqui o tubo só para não chocar, baixei, não apareceu mensagem nenhuma. Deixa eu só desativar essa parte aqui do tubo, só para eu não ter que ficar me desviando de dois elementos ao mesmo tempo. Eu vou comentar aqui, ó, o mover elementos tubo, que aí vai ficar passando somente a bala. Para a gente não ter que ficar se preocupando com desviar de dois elementos, que aqui por enquanto é só um teste. Então beleza, aí o tubo já não vai mais passar, eu só tenho que me preocupar com a bala agora. Então ó, baixei, não apareceu mensagem nenhuma. Não vou abaixar, apareceu a mensagem, ó, o Mário tocou no elemento. Agora eu vou pular. Pulei, não apareceu. Deixa eu só reiniciar aqui, porque ali só fica aparecendo o número. E aí pode ser que te confunda aí para você entender o que está acontecendo. Então antes de tocar, eu vou tentar me desviar agora apenas saltando, para que não apareça mensagem nenhuma aqui. Então ó, saltei, não apareceu mensagem. Saltei de novo, não apareceu mensagem. Vou tentar chocar agora. Não. Tá lá, ó. Apareceu aqui a mensagem. Mudou ali só o número, né? Mas beleza, já vi aqui, tá funcionando perfeitinho. A gente já consegue já desviar. Então, vou reabilitar isso aqui tudo de novo. E vamos lá para baixo. Então, a nossa condição já está feita. A gente só precisa agora fazer com que tudo isso aqui se repita aqui dentro. A primeira parte aqui muda, né? A gente já não vai aqui trabalhar com tubo. Então, aqui especificamente, a gente vai trabalhar com img bala, aí ponto style, ponto animation, aí recebe none, que é para a gente interromper a animação, e depois o img bala.style.left, que a gente quer parar ele no momento em que ocorreu o choque, né? Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aí recebe, a gente bota o acraseado, né? Chama aqui o cifrão e passa aqui, ó, posição bala left, e não pode esquecer do px aqui no fundo, porque a gente está trabalhando com pixels. Vamos testar para ver se agora a gente consegue fazer com que a bala pare, né, no momento do choque. 3, 2, 1. Primeiro eu vou tentar me desviar. E agora eu vou me chocar com ela. Choquei, beleza, você viu lá, ó, a bala sumiu, né? Só que como a gente ainda não está interrompendo o loop, então a bala depois ela volta a se movimentar de novo. Mas beleza, ela está parando. A gente já conseguiu fazer com que ela sumisse ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ter que fazer. Style. Ah, peraí, ó, eu escrevi errado aqui, ó. Left. Por isso que eu vi, porque era para a bala ter parado também, né? Assim como ocorre lá com o tubo. Deixa eu só iniciar de novo aqui para ver se era aquilo ali mesmo, só foi erro de escrita.
Eu vou me chocar logo de cara aqui, para não perder tempo. Tá lá, ó. Beleza, a bala tá parando. Agora, vocês viram que a bala... Deixa eu mais uma vez interromper aqui essa passagem do tubo. Que eu sou bem... Eu sou muito detalhista com essas coisas da parte visual. Vocês viram aqui que a bala, ela tá parando, mas ela não tá propriamente encostando lá no Mario. Olha só para você ver, ó. Tá vendo, ó? Claro que ela encostou no Mario, porque a gente sabe que o Mario ele tem 150 pixels, só que ele tem um espaço, né, entre a imagenzinha e a borda dele. No caso do tubo, quando a gente colocou aqui 120 pixels, 125 pixels como margem, foram suficientes para ele ficar bem colado. Mas com relação à bala já não foi, ó. Então a gente vai ter que diminuir isso aqui. Vamos colocar 115 para ver se agora ele fica com uma veracidade maior em relação a encostar aqui no nosso elemento. Então 3, 2, 1, vou deixar ele encostar de cara. Faltou uma besteirinha, né? Então vamos trocar aqui para 110. Como eu já repeti várias vezes, não tenha pressa, tá? É melhor você perder tempo aqui e fazer uma coisa bem feita do que você fazer uma coisa que fique esteticamente estranho. Então, beleza, agora tá lá, ó. Chocou no Mario perfeitinho, né? Então a gente já consegue capturar certinho ali o momento do choque. E aqui, claro que quando ele pular, o choque ocorreria até antes, né? Porque a bala ela é meio curvada aqui, então a ponta dela já passou do Mario. Mas aqui a gente está considerando apenas se o Mario estiver parado. Só que quando ele pular, o efeito vai ser praticamente o mesmo, né? Não tem tanta diferença. Vamos só experimentar, ver se eu consigo errar aqui na hora do pulo. Eu acho que ele não vai errar aqui propriamente, porque o Mario a gente não interrompeu ainda a animação dele. Mas vai ficar mais discreto essa diferençazinha aqui do que a outra que estava. Então, beleza. Aqui já está tudo perfeito. Agora, isso tudo aqui, ó, a gente repete. Eu vou copiar, mas eu não aconselho que você faça isso. Eu vou copiar só para que o vídeo não fique demorado. Mas eu te aconselho que você digite todos os códigos com calma, não tenha pressa. Inclusive, com certeza, essa linha aqui nós vamos ter que ajustar ela, que é quando o bonequinho do Mario perde e ele troca lá para aquele bonequinho do Game Over. Eu acho que talvez essa posição aqui de 60 não vai ser suficiente. Vamos testar aqui para ver como que vai se comportar o nosso elemento. Mais uma vez eu vou deixar que ele se choque aqui de imediato, não quero que ele pare. Tá lá, ó. Tá vendo? Ó? Então o bonequinho do Mario, esse aqui como ele é menorzinho, a gente sabe que encostou, mas o ideal seria que ele ficasse, né, na posição certinha aqui. Então a gente poderia aqui, por exemplo, subir ele um pouquinho, né, porque ele está grudado no bottom. Eu posso simplesmente chamar ele aqui, ó, módulos.imgmario.style. Mas se bem que eu acho que isso aqui também vai acabar atrapalhando na hora que ele estiver saltando. Vou tentar primeiro aqui para ver se dá certo, mas qualquer coisa depois eu desfaço isso, porque na hora do pulo, o que eu vou fazer agora aqui é forçar uma posição dele em relação ao bottom quando essa imagem for substituída, né? Eu quero que ele suba um pouquinho para ele não ficar grudado no chão. Só que quando o problema acontecer aqui, ó, quando ele estiver pulando, né, que a gente vai captar a posição dele atual, eu acho que vai interferir. Aí ele vai sempre ficar com a posição que eu estou forçando aqui. Deixa eu ver aqui só para ter certeza, mas eu é quase certeza que eu vou ter isso aqui não vai dar certo. Vamos testar aqui de novo mais uma vez. Se eu não estiver pulando, vai ficar perfeitinho isso aqui, ó. Quer ver? Vamos rolar. Se chocou, olha lá, ficou perfeitinho, tá vendo?
Mas agora vamos testar na hora que eu estiver pulando. Porque aí quando eu estiver pulando, eu estou captando a posição atual dele. E aí logo depois eu vou estar forçando essa mesma posição aqui. Então ele nunca vai captar, por exemplo, se ele tiver vamos supor, deixa eu só mudar aqui a imagem só para você entender. O que está acontecendo agora ali é isso. Ó. Se o Mario estiver grudado no chão, quando ele se chocar, ele fica nessa posição. Só que se o Mario se chocar no momento do pulo, essa posição teria que ficar aqui, né? Que aí é essa linha de código que está aqui em cima. Só que logo abaixo vai vir essa outra linha aqui que vai forçar com que ele volte aqui para baixo de novo. Né? Então eu acho que não vai ficar bom, mas deixa eu só testar para ver. Beleza, vou tentar pular e fazer o choque. Olha lá, ele se chocou, tá vendo? E aí ele, independente de qual era a posição do pulo, ele faz isso aqui. O que eu posso fazer aqui também, eu posso criar uma condição aqui dentro. Ó. Se eu quiser, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, if, e aí eu posso colocar, se a posição do Mario Bottom for igual a zero, aí acontece isso aqui, ó. Ou seja, eu estou usando uma condição dentro de outra condição. Porque eu quero que ele capte essa condição aqui se ele estiver pulando. E se ele não tiver pulado, se ele estiver no chão, aí eu quero que ele dê essa, que ele forçadamente ele coloque essa posição de 30 pixels aqui em relação ao bottom. Vamos testar agora e ver se vai funcionar. 4, 3, 2, 1. Eu vou tentar se chocar durante o pulo, para a gente ver se ele fica diferente de 30 pixels. Ó, beleza, ó, tá vendo? Ó? Ele se chocou agora, apesar dele estar aqui no chão, mas é porque foi um momento aqui do choque. Agora, se eu só tiver parado, se eu não pular, não fizer nada, olha lá, não fiz nada, não funcionou. Então, peraí, aqui eu vou ter que colocar um else. E aí eu rasto isso aqui para cá. Né? Ou seja, se a posição for igual a zero, acontece isso. Se ela não for igual a zero, aí acontece essa de cá. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. 4, 3, 2, 1. Primeiro eu não vou pular, não vai acontecer nada. Não, também não pegou. O que está errado aqui? Posição Mario Bottom. Deixa eu mudar aqui se for menor ou igual a 10. Aí acontece isso. Se não for menor ou igual a 10, eu quero que ele pegue a posição original do momento lá que estiver ocorrendo. Deixa eu testar mais uma vez. Não vou pular, não vou fazer nada. Beleza, tá lá, ó. A primeira parte aqui da condição funcionou. Então, se ele não estiver pulando na hora, ele adiciona isso aqui. Agora eu quero fazer essa segunda condição aqui, ó. Ou seja, se ele tiver maior do que 10, né, do que 10 pixels de altura, ele tem que pegar a posição em que ele estiver pulando no momento. Então vamos aqui mais uma vez. 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu vou tentar me chocar no momento do pulo. Não, eu pulei antes, funcionou, mas não é isso aqui, não é esse o resultado que eu estou procurando, é porque eu pulei antes. Eu tenho que fazer com que o choque ocorra enquanto ele estiver no alto, não quando ele já tiver caído. Olha lá, beleza. O choque ocorreu no alto, está muito parecido, mas garanto que essa posição aqui é diferente. Ele está pegando a posição atual dele. Então, beleza, essa condiçãozinha aqui também ficou perfeita.
Vou só colocar ela aqui para cima para ela ficar ali junto com o momento em que a gente para a animação. Então, perfeito aqui, tudo funcionando. Só mais uma vez lembrando, né? Vocês viram que eu copiei o código, mas eu aconselho que vocês digitem por uma questão de prática. Eu precisei alterar aqui, diferente da... Aliás, não, né? Acho que eu nem alterei, né? Aqui já estava. O tubo também estava só com 60. A gente precisou, na verdade, só mudar aqui a altura. Então, só criei uma outra condição aqui dentro, né? E aí fica aí até uma questão de aprendizado. Você pode criar uma condição dentro de outra condição. Porém, essa segunda condição aqui só vai ocorrer se essa primeira aqui for verdadeira, né? É só uma questão aí de lógica de programação. Então, isso aqui ficou tudo concluído. E aqui também ficou tudo concluído, porque a gente teve que fazer isso aqui duas vezes. Agora, a gente precisa chamar a função cálculo pontuação, deve ser chamada, essa função é responsável por pegar toda a pontuação do jogador e calcular, né? E aí depois ele vai chamar outras coisas. Então, assim, como esse vídeo aqui a gente não tem as outras funções ainda criadas, né? Como por exemplo essa função calcular pontuação, e a gente ainda também não tem a chamada do modal game over construído. Então eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente vai ter que criar um terceiro vídeo no momento em que nós vamos criar primeiro essa pontuação, essa função aqui, aí vamos desabilitar aqui o modal, chamar a tela game over e fazer tudo. Então essa parte aqui vai ficar para um terceiro vídeo. Esse segundo vídeo aí foi só o complemento mesmo da segunda etapa da condição. Ficou tudo perfeitinho, tudo funcionando, a gente já testou tudo. E aí no próximo vídeo a gente vem já com a conclusão dela e com a construção dessa nova função aqui, que ela até nos espera aqui, ó, calcular pontuação. Então primeiro a gente vai ter que criar essa calcular pontuação para depois finalizar essa função do loop aqui, que agora já não é mais loop, né? Eu vou até substituir aqui, ó, é função controle partida, né? Função controle partida. Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi aí mais um vídeo um pouquinho longo, mas com uma explicação bem detalhada do que nós estávamos fazendo. E no próximo vídeo a gente vem aí com a função calcular pontuação e, consequentemente, também finalizar essa função controle de partida.